Você conhece a Jesus? Sabe realmente qual é o propósito do nascimento, da morte e ressurreição? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu quero conversar um pouco sobre Jesus com você. Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui quem fala com vocês é seu irmão Eliel Souza e quero falar um pouco a respeito de Jesus. Vou falar de forma breve. Jesus é um tema muito profundo, mas eu quero conversar alguns aspectos sobre o propósito do nascimento, da morte e ressurreição. Desde o Éden, na queda do homem pelo pecado, Deus já havia um plano de salvação para a humanidade. E esse plano se dava pela vinda de um Messias, aquele que viria para tirar o pecado do mundo. Esse era o plano perfeito. Jesus, o Messias, o plano perfeito. No Velho Testamento, nós vemos várias referências sobre o Messias, aquele que viria nos resgatar do pecado. Vou ficar com vocês com textos em Isaías, profecia sobre o nascimento do Messias, sobre o nascimento de Jesus, que seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, conhecido como o maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade. No próprio texto de Isaías, mais adiante, nós vemos ele falando também sobre a morte de Jesus. Ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, toda transgressão e iniquidade. Por que Jesus haveria de nascer? Por que Jesus haveria de morrer? Qual que era esse propósito de Deus? O plano perfeito de Deus sempre foi Jesus para o mundo. Jesus nasceu de uma mulher que ainda não tinha conhecido nenhum homem. Ele se esvaziou de si mesmo, mesmo sendo Deus, esvaziou de sua glória. Ele veio ao mundo para fazer uma transformação e trazer também um evangelho baseado no reino de Deus, baseado no amor, baseado no cuidado com os menos favorecidos, baseado em paz e principalmente denunciando toda a hipocrisia, toda a religiosidade daquele povo que falava de Deus, mas não vivia para Deus. Vivia para os seus próprios egos, para os próprios costumes. Toda essa mensagem de paz, de esperança, do evangelho, do reino que Jesus trazia, provocou a ira dessas lideranças religiosas, provocou a ira de muitas pessoas. Ele foi traído, ele foi condenado e ele foi morto numa cruz. Mas nada disso foi em vão. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o propósito de Deus para a humanidade. Como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano perfeito de Deus foi entregar o seu Filho em nosso favor. O plano perfeito de Deus foi entregar o próprio Jesus para que através da sua morte, um sacrifício vivo, nós fôssemos ligados novamente a Deus. Havíamos sido separados através do pecado, mas Cristo veio para nos resgatar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que diz o versículo. O plano perfeito de Deus foi trazer ao mundo um cordeiro puro, santo, e através do sangue de Jesus derramado na cruz, nós fomos salvos. Tudo pela graça. E pela graça, como diz Paulo, fomos justificados. O próprio Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho que nos leva a Deus. É necessário que a gente creia, que a gente entregue a nossa vida e confie nesse plano. Porque esse plano de Deus foi para nos resgatar. Nós, homens, mulheres, pecadores, pecadoras, nós temos em Jesus o perdão dos nossos pecados. É necessário o arrependimento e o reconhecimento desse sacrifício, o sacrifício de Jesus. Para isso ele veio ao mundo. O plano perfeito de Deus era Jesus, para resgatar a nossa vida e nos ligar novamente a Deus. Jesus disse no texto de João a seguinte frase: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Um dia eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Esse é o propósito de Deus, do nascimento e da morte, para nos resgatar. Acontece que Jesus sim morreu na cruz, mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, foi aos céus e prometeu que um dia iria voltar. Prometeu que um dia iria nos levar com ele. É o que esse texto diz: eu voltarei e os levarei para mim mesmo.
Na casa do meu Pai há muitas moradas. O plano de Deus para nós é perfeito em Jesus. Ele nasceu nos trazendo palavras de amor, de esperança, um evangelho baseado no reino. Morreu para que na sua morte nós fôssemos justificados através da graça, porque não tínhamos mérito nisso, mas pela graça fomos justificados. Ressuscitou, subiu aos céus, mas nos prometeu deixar o Espírito Santo para nos consolar e um dia voltar para nos resgatar e fazer morada com Ele. Jesus é o plano perfeito de Deus para a sua vida, para a minha vida. Creia, confie, saiba que a nossa vida vai além do que nós estamos passando aqui hoje. Existe aquilo que é eterno. E a promessa de Deus em Jesus é alcançar a salvação e um dia morar com Ele. Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir o vídeo, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Se você precisa de uma oração, deixe o seu nome nos comentários, eu irei orar por você. Até o próximo vídeo.